Olá, caro discendente, como vai? Então, hoje estamos aqui com a minha nova empresa, Fabio Fasoli Cidadania. Para quem não me conhece, eu sou italiano, moro em Belo Horizonte há 25 anos, trabalho com cidadania italiana desde 2002 como tradutor e em 2011 tive o prazer de resolver com grande alegria uma descendência por linha materna com a família Fasito que está aqui na minha frente, Bia Fasito e Dilermando Fasito. Então, Bia, me conta um pouquinho como é que foi o nosso início de contato. Então, Fábio, foi muito interessante, porque eu fui sua aluna de italiano no período de 2009, 2010, e lá eu já levava para você a minha angústia, porque na minha casa são 7 filhos, e 3 homens mais velhos e as 4 mulheres mais novas. Em função da lei que prevalecia, a interpretação de lei italiana, que as mulheres não passavam, porque no caso, né, do direito de sangue, não passava a cidadania italiana para filhos nascidos antes de 48. Se não me engano, porque elas não eram ainda sujeito de direito. Exatamente. Não é? E isso me angustiava muito, porque como assim? Minha mãe faleceu em 1990 e logo em seguida eu comecei a mexer com a cidadania italiana, minha e das minhas irmãs, e dos meus irmãos, e não consegui fazer dos meus irmãos. Então, nesse sentido, você foi assim, uma pessoa essencial, foi uma pessoa que me acolheu primeiro como aluna, me acolheu como sabe, como cliente, e se propôs a levar essa empreitada, porque nessa altura do campeonato já tinha uma decisão na Suprema Corte derrubando essa interpretação. Exatamente. Que era dada nos consulados e na embaixada italiana. Exatamente, com licença. O que acontece, gente? Quando a Bia, io dava aula di italiano, mi contava a mágoa que existia na família dela, porque imagina só, 7 irmãos, 3 nascidos antes de 48, os homens, aqui temos o Dilermando, que é o primeiro, mais velho, tá? E 4 irmãs nascidas após 48. E a coisa bizarra é que a mãe deles, quando casou pela lei de 1912, artigo 10, a mulher que casa com estrangeiro, porque a mãe deles, nascida na Argentina, mas os avós, os pais dela, italianos, então ela nasceu italiana porque pegou cidadania pelo pai, a mãe deles, na Argentina, depois vieram ao Brasil, casou com um brasileiro e no ato de casar perdeu a cidadania italiana. Sem saber, porque naquela época nenhuma mulher sabia dessa questão discriminante, não? Que na época a mulher, ainda hoje um pouco né, sabemos, mas na época era absolutamente, totalmente discriminada. O que acontece? A mãe dela tem 7 filhos, os primeiros 3 meninos não eram italianos, e o 1º de janeiro de 48, a mãe deles, automaticamente, magicamente, em força da Constituição italiana que entra em vigor, quando a Itália, depois da Segunda Guerra Mundial, volta a ser cidadã italiana, e as 4 filhas, e aqui temos os 2... extremos, no? O Dilermando número 1 e a Bia Fasito, como se fala, a caçula. Mas 4 irmãs puderam se reconhecer com os filhos. Então imagina só, dentro daquela família o que é que tinha? Tinha uma coisa absurda, não? Dilermando, me conta como é que você vivia esta história. Bem, em primeiro lugar eu achava absolutamente injusta a gente ter direito a uma cidadania por algo que era aceito pela legislação italiana. Sabíamos, na verdade, éramos descendentes de fato, somos nossos 2 avós, mãe, avô e avó, certo, maternos, todos 2 italianos. Sabemos que isso nos garantia o direito a reclamar a cidadania, e a cidadania tem muitas vantagens para qualquer qualquer brasileiro, na minha opinião, porque nos facilita para caramba o trânsito de qualquer um de nós na Europa, especialmente agora que está unificada. Então facilita demais isso. Em outras palavras, vantagens tinha, e essa era uma das coisas que nos deixava irritados, ou seja, um pouco revoltados. Porque, perdoa, você me contou que também quando era jovem você foi estudar na Itália, sim, não? É verdade. Você médico, foi lá fazer uns cursos, né? É verdade. É gozado porque em 83
Eu fiz um curso pela Organização Mundial da Saúde no Instituto Superiore de Sanidade de Roma. E se você não tinha esse empecilho, podia já fazê-lo como italiano reconhecido, como não? Italiano, exatamente. Só que eu não pude. Eu fiz como estrangeiro, brasileiro. Como brasileiro. Não é? E acho muito complicado a gente ter que ficar apresentando um passaporte que... Infelizmente, passaportes de países sul-americanos são bastante desvalorizados fora do Brasil. E você apresenta, enfim, a humilhação que se passa, às vezes, por preconceito do pessoal da aduana, de quem verifica passaportes. Enfim, eu tinha a ambição de obter um passaporte italiano para tentar justamente ficar um pouco de fora das manifestações, na minha opinião, xenofóbicas de muito europeu e italiano também. Entendi. Então, isso, resultado. Quando a Beatriz me informou da sua disponibilidade, naturalmente que eu fiz questão de te conhecer, porque via na sua pessoa, no seu trabalho, uma possibilidade de obter algo que eu tinha ambição, que era, a certa forma, uma ambição minha e de meus irmãos, especialmente porque já tínhamos irmãs que já tinham passado, já eram cidadãs. Era uma bizarrice, digamos, uma coisa realmente... Bom, e isso só podia ser conseguido na época por via judicial. Esatto, è lì che queria chegar. Desculpa te interrompere. O che acontece então? Io naquela época era tradutor ad hoc do consulado de Belo Horizonte. Comecei em 2002 para ajudar já na época a desafogar as traduções, porque havia já muita demanda naqueles anos. E as tradutoras juramentadas da Junta Comercial Mineira eram somente 3. Então, o cônsul da época convidou uns italianos que já residiam em Minas, em Belo Horizonte, madrelíngua, para se tornar tradutores. Entrei numa lista oficial. Entrei exatamente em 2002 no mundo da cidadania, onde me chamou muito a atenção o brilho nos olhos dos descendentes quando queriam se reconhecer para resgatar as origens. Porque essa é uma coisa que me... Pois não. Eu queria só acrescentar uma coisa. Como foi importante conhecer o Fábio. Uau. Sabe por quê? Porque, assim, para mim, principalmente, quando eu busquei a cidadania, eu não busquei em busca de alguma vantagem na Europa. Eu busquei em busca de reconhecimento de um legado, de um reconhecimento das minhas origens, sabe? De uma questão afetiva. E por isso que o Fábio ficou muito sensibilizado. Exatamente, que a coisa que me chamou a atenção e me abriu um mundo que desconhecia, porque quando cheguei no Brasil, eu sou formado em engenharia civil, gente. Então, queria trabalhar como engenheiro civil, mas entrei no mundo da cidadania e me abriu um mundo com interesse, paixões, sonhos de descendentes que buscavam. Eu, como italiano, falava, ué, mas como é possível que do outro lado do mundo há sujeitos, pessoas, né, que almejam e buscam ainda a cidadania italiana com grande interesse? Mas voltamos ao ponto crucial, onde deu abertura ao processo. Em 2011, porque o que acontece? A lei 555 de 1912, que é a primeira lei orgânica do Reino da Itália, que discriminava a mulher, foi já colocada em contencioso em discussão a partir de 1975, quando foi pedida a inconstitucionalidade do artigo 10, o famigerado artigo 10, que diz que a mulher italiana, ao casar com estrangeiro no ato de casar, perde a cidadania italiana e adquire em automático aquela do marido. Se orientavam todos os reinos europeus, era assim. A mulher era o objeto que acompanhava o pater família, que era o homem, o manda-chuva, não? Então a mulher ia como um objeto, e você casa com o francês, se torna francesa, casa com o austro-hungarico, se torna austro-hungarica, casa com o reino da Itália, é italiana. Era tudo esta questão. Mas, em 75, casos assim foram julgados com o artigo número 1, pedindo a inconstitucionalidade, não do artigo 1, desculpa, do artigo 10, e foi julgado inconstitucional em 1975. Aí deu fôlego. Só que não foi suficiente, chegamos em 83, quando foi pedida a inconstitucionalidade também do artigo número 1, que diz, reza o seguinte, na lei de 12, é cidadão ao nascer, o filho ou a filha de pai cidadão. E deixa, corta fora a mãe, com a questão inclusive da certeza uterina, porque a mater sempre certa est. Tinha essa questão que foi levantada e foi julgada inconstitucional, 75 e 83.
Aí começaram a aumentar os processos de reconhecimento de cidadania por linha materna na giustizia italiana, só que chegava sempre no terceiro grau de juízo, que é a Cassazione. Era uma jornada que era mínimo 10 anos. Até que finalmente, de 75 a 2009, gente, 34 anos depois, a giustizia italiana é mamute também, né? É muito lenta. 34 anos depois, finalmente, a Suprema Corte, que é a Corte di Cassazione, terceiro grau de juízo, si reúne em várias juntas, em Roma, em plenário, para discutir esse tema. Emite a fantástica sentença 4466, onde diz, na sentença, que vista a incostitucionalidade do artigo 1 e do artigo 10, e até o legislador modificar a lei atual, esclarecendo esse ponto que ainda não foi feito, a única possibilidade de se reconhecer pela via judicial, diretamente. Aí acontece que em 2011 um colega tradutor me chama e me fala: olha Fábio, que está vindo aqui o advogado de Milão, minha cidade, eu sou também milanês, para nos encontrar porque tem uma novidade sobre a linha materna. Eu falei: opa, tô dentro. E aí participei dessa reunião. Ele apresentou a sentença da Corte di Cassazione. Pell'ordinamento giuridico italiano, uma sentença, um pronunciamento da Corte di Cassazione, que é o terceiro grau de juízo, faz jurisprudenza em carência de lei. E se diz que todos os casos idênticos e ou parecidos já se consideram julgado, ponto final. Aí me acendeu a lampadina, porque o advogado me fala, até essa oportunidade, fala, opa, eu tenho 2 casos. E pensei imediatamente na Bia e os irmãos da Bia, com a mágoa que me contava todas as aulas, eram 2 aulas por semana, gente, imagina a Bia que me contava, nossa Fábio, que tristeza, ma che cosa louca, não é? Lembra como é que era a história? Pois é, e imediatamente ainda na sala de reunião, ligo para a Bia, falo, lembra, né? Estou aqui com o advogado e tal, eu sei que os teus irmãos, se tem interesse, podemos marcar já uma reunião. Marcamos, dito feito. O nosso primeiro contato, eu fiz uma linha do tempo, foi em agosto de 2011, onde nos conhecemos, você, o Faziton, falecido, o Mozart. Saudoso, o Mozart com os filhos. Exato. Total eram 13 pessoas, porque vocês, de bom italianos, 3, 4 filhos, né, de irmão. Pois é, então, total de 13 pessoas, requerentes, 3 irmãos, nascidos antes de 48, com os filhos. Juntamos todo mundo. Só que havia um porém, do ponto de vista documental, devíamos correr atrás, que às vezes se come poeira, melhor correr à frente, né? Mas da documentação argentina, porque a vossa mãe nascida na Argentina. Então tivemos que levantar tradutores lá, pesquisadores, para achar a documentação. Isso deu um pouquinho de atraso, até que chegamos em 28 de março de 2013, com toda a documentação pronta, o advogado redigiu a inicial e logo depositou no fórum no mês de abril, 24 de abril de 2013, vocês receberam o protocolo formal, que eu tenho um e-mail que mandei para você, Dilermando. Aqui, olha, o número do protocolo e tal. Logo no mês de maio, vou um minutinho, gente, construir a linha do tempo para você ver quanto demorou este primeiro processo. E vale a pena frisar que na época havia somente 3 advogados italianos que estavam mexendo com esses processos de linha materna na justiça no Fórum de Roma. 3, Um deles é o advogado com o qual eu comecei a parceria. Então, abril de 13 o protocolo, logo no mês de maio o processo distribuído ao juiz e a juíza, uma mulher, expede o chamado decreto de marcação da audiência. Para quando? Logo para setembro. Gente, setembro quer dizer que o processo foi aberto no mês de abril, maio, junho, julho, agosto não conta. Sim. Setembro, 4 meses, Perché non havia grande demanda na época, ovviamente. Era cosa nova. Então, mês de setembro, audiência celebrada no dia 25/9. E lá, pelo fatto che era a primeira vara com rito ordinário, havia 2 audiências. E logo foi marcada a chamada audiência delle precisazioni, logo para o dia 22/10, um mês depois. E no dia 22/10, no mesmo dia, a juíza em Câmara de Conselho se pronuncia em sentença. E vocês já tiveram a sentença no mês 10, então de abril até o mês 10 são 6 meses, tira 1 de feira, 5 meses. 1, 2, 3, uma manita, 5 meses, rapidíssimo. Aí passamos por trânsito em julgado, e no mês de junho de 2014,
a sentença ficou concluída com o trânsito julgado e mais ninguém podia questionar a sentença. Aí abriu-se outra jornada um pouco. Porque qual é a vossa origem? Me fala aí que você tem um elo com a prefeitura comune lá. Nós somos originários, os nossos avós eram de duas pequenas vilas, duas pequenas cidadezinhas no sul da Itália, na Calábria, não é? Lauriana di Borello, que é a cidade do meu avô, e Limbadi, que é a cidade da minha avó. São cidades separadas 15 quilômetros uma da outra. Enfim, é um lugar que eu visitei pela primeira vez o ano passado e adorei lá, é um lugar muito, muito agradável. Muito prefeitura pequena, certo? Muito pequena. Pois é, prefeitura pequena, imaginem, já na época, aqui vale a pena, peço licença a vocês, porque o que acontece? Está se discutindo muito nessa época, nesse momento, quando processos protocolados, na época eram pouquíssimos, né? Hoje, não sei se você sabe, os processos que são ajuizados na justiça italiana para reconhecer tanto a linha materna como o chamado contra as filas, estimados são 40 mil processos por ano. Nossa. Tanto quer dizer que de 5 a 10 requerentes, de 200 a 400 mil brasileiros descendentes se reconhecem na justiça, que está certo. Ah? Perfeito. Só que o que acontece? Que agora tem o fenomeno di retorno. Por quê? Porque todos os novos reconhecidos estão indo onde? Na prefeitura comune in italiano, onde nasceu chamado Dante Causa, que no vosso caso è Lauriana di Borello, prefeitura pequena com funcionário que faz tudo. E já em 2015, quando nós apresentamos as certidões de 13 fazitos reconhecidos, fazitos no plural, a moda brasileira, nascimento, casamento, havia quem estava divorciado, devia o divórcio, essas coisas. Os menores e tal, 20, 25 no mínimo, mais 30 certidões, demoraram já quase um ano. É verdade. Lembra? Que havia inclusive uma coisa, nossa, ma quanto demora, ma non ti do, ma perché aqui, perché lì, perché lá. Tanto é que em abril de 2015, nós começamos, que está tudo no histórico do meu e-mail, graças a Deus eu não apago nada, né? De 2015 começamos a receber as certidões transcritas na prefeitura comune di Lauriana di Borello, onde finalmente si concluiu a fase di che? Di passare di italianos fantasma, perché eu uso isto, ali gente no logo, tem exatamente o oceano, no meu logo, abro uma pequena parêntese, Estava falando com eles, o que quer dizer a minha logo? Aquelas ondas é o oceano de descendentes de italianos, são 35 milhões no Brasil. E aquele italianino lá, verde, branco, vermelho, diz, ué, gente, eu sou italiano, Itália, quero ser reconhecido. Mas como é que eu consigo me reconhecer e passar de pessoa fantasma a pessoa conhecida? Quando tenho a certidão traslada e transcrita na Itália. Certidão de nascimento. Esse é o primeiro ato. E, portanto, em abril, vocês tiveram as certidões. Logo depois fizemos o AIRE, e aí vocês tiraram o passaporte. Engraçado, Fábio, que antes de termos contato com você, nós já tínhamos tido contato com outras pessoas para pedir ajuda nesse sentido, e as dificuldades que interpunham as nossas pretensões eram quase intransponíveis. Ele dizia que não tinha solução, que a lei de 48 era uma lei que tinha vindo modificar uma injustiça de uma lei promulgada em 2012, mas que não resolvia os problemas que estavam entre 1912 e 1948. Exato. Não é? E quando nós não sabíamos que você tinha tido notícias que esse problema já tinha sido superado. Por via judicial, mas superado. E para nós foi muito bom ter encontrado você e posso garantir a todos que possam precisar do serviço do Fábio, que uma das coisas que impressionou a gente todo, foi a presteza, a rapidez, porque apesar o nosso processo demorou demais, por causa da documentação que estava presa em Buenos Aires, e que a gente apesar da Beatriz ter levantado essa parte dessa documentação antes, mas quando no nosso processo ela já estava caduca, e inclusive tinha algumas
erros de registro em Buenos Aires que tiveram que ser corrigidos antes de serem trazidos para cá. Mas fora disso, foi rápido. E algo que eu posso garantir é a sua isenção. Você é uma pessoa que enfrentou o nosso problema com seriedade, tratou conosco com extremo profissionalismo, e isso para nós foi algo que nos animou a manter um contato, enfim, a manter um contato permanente com você, mesmo depois de terminado, nos tornamos amigos nessa história, não é? E eu costumo dizer que eu não sou amigo de bandido, não. Ah, obrigado. Para mim, eu seleciono muito minhas pessoas que colocam no meu rol de amizades. E o relacionamento nosso durante o nosso trabalho, durante a nossa experiência, me deixou claro que eu tinha em você uma pessoa que eu podia confiar. Dilermando, estou emocionado, te agradeço muito pelas lindas palavras. É recíproco, porque entre eu e o Dilermando, porque o Dilermando depois se tornou um pouco o porta-voz da família toda, sendo o capostipite, como se diz, ou seja, o filho mais velho, o número 1. Então, nós tínhamos bastante contato, depois ele se relacionava com os irmãos, com os filhos, os sobrinhos e tal. Entre nós dois nasceu e surgiu rapidamente, digamos, uma boa empatia, uma boa junção de coisas, porque temos características parecidas, mas a coisa que eu gostaria exatamente e que me enche de orgulho e de alegria é que os meus clientes depois se tornam quase todos amigos, não somente aqueles de Belo Horizonte, tenho clientes do Paraná, de outros estados, que assim que posso se tornar lá, encontro eles para tomar uma taça de vinho, e sempre dou assistência para qualquer coisa. Sempre estou próximo. Não, Fábio, eu me lembro que o advogado que nos ajudou no início, no nosso processo, ótima pessoa e tudo, mas houve alguns problemas que eu achei que podiam comprometer a emissão, ou seja, a resolução favorável a nós do processo. Apesar de correr o risco, inclusive, de prejuízo para vocês, sim, você assumiu, sim, e isso para mim é o que me comprou. Foi esse compromisso de me dar o serviço pelo que a gente contratou e fazer qualquer esforço, mesmo com prejuízo para você, sim, para poder cumprir o compromisso assumido. Isso para mim pesa demais em toda a relação que eu tenho com todo mundo. É o que eu faço com os outros também. Eu prefiro levar prejuízos a perder a confiança das pessoas que confiam em mim. Mas exatamente, a confiança não tem valor. Nas outras coisas econômicas, dinheiro vai, dinheiro vem, como se diz. Não? Exatamente. Mas o importante é manter fé no que foi prometido e garantido. O esforço de acompanhar o processo. Depois problemas podem acontecer. Eu, qua de vida vegna, considero os advogados italianos fornecedores do serviço jurídico. Porque eles não vão além disso. O advogado faz o advogado, ponto Exato. Final. Ele redige a petição, faz a audiência, traz o resultado e acabou. Ele não entra em uma questão, digamos, mais íntima com a família, de troca de ideias, de dar apoio, de dar suporte, de dar assistência no tempo. Porque quando um brasileiro que é descendente, que se reconhece cidadão italiano, sempre tem alguma curiosidade, sempre tem alguma pergunta, sempre tem ouvi dizer. Quantas vezes eu recebo ligações, ouvi dizer, agora o que acontece? Não se preocupe, é fake. Agora se usa muito essa expressão, não é fake. Não. É sempre estar próximos. Criar rapportos, relações são valiosas. Inclusive é gozado, porque como eu já tinha passado pela minha experiência na Itália como cidadão brasileiro, na década de 80, eu, quando iniciei esse processo, eu não tinha muita ilusão e nem esperança, e nem muito interesse mesmo em utilizar a cidadania para algo para mim próprio. Não é? Entendi. Mas eu sempre intuía que a extensão da minha cidadania aos meus filhos e netos podia facilitar a eles contatos, a oportunidade, o aproveitamento de oportunidades em terras
que são vedadas a quem não tem dupla cidadania como nós. Exatamente. Em terras estrangeiras. E por causa disso, eu acho que valeu a pena. Para mim foi muito bom. Para mim e minha família inteira. Estamos muito felizes com isso até hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Bia, quer acrescentar alguma coisa? Quero finalizar. Eu acho que a gente está finalizando aqui. Eu queria dizer o seguinte. Primeiro, uma gratidão enorme, enorme com você. Obrigado. Porque assim, a gente, né? Você não só ficou amigo do Dilema, você já é o meu amigo há muito tempo, né? A gente, assim, compartilhou muitas coisas, muitos sentimentos, né? Porque você também, como italiano, é tão sensível quanto a gente. Exatamente, né? E agora, gente, aqui, olha, quem tem vontade de procurar a sua cidadania italiana, sim, o Fábio é uma pessoa, assim, que para mim é a melhor opção, sabe? Não é só pelo profissionalismo, é pela pessoa que ele é. Agora, vá determinado, você tem que ser determinado, porque parte do processo depende de você. Você tem que buscar a documentação, sabe? Você tem que ficar atenta. Às vezes, como eu, que sou advogada, né? Tive que retificar nome, até de bisavô. Então, mas se você tem esse desejo que é maior do que tudo, sabe? Que é uma forma que é de deixar um legado para os seus, então vá que vale a pena. Uau, muito obrigado. E vale a pena, me perdoe, acrescentar que nós lidamos com a máquina pública italiana que pode criar atrasos, que independem do profissionalismo e da boa vontade de quem está tratando o processo. Nós tivemos, por exemplo, na vossa história, na linha do tempo que acabamos de ver, duas coisas que você, justamente, Dilermando, comentou. Primeiro, pequeno atraso foi com a Argentina, perché tivemos que levantar a documentação lá, produzir uma certidão negativa de naturalização do avô de vocês e da vossa mãe também. Não, vossa mãe não, do brasileiro da vossa mãe. Do vosso avô tivemos que fazer duas negativas, uma na Argentina, porque ele imigrou na Argentina, e uma no Brasil, quando veio no Brasil. Mas, enfim, aí demorou um pouco, tanto é que de 2011 entramos em 2013 com a inicial, quase 2 anos. Porque a documentação argentina era quanto não é, quem pode fazer, procura alguém. Na época não era tão fácil assim como hoje, que o mundo se tornou um grão de arroz, né? Uhum. Na época o máximo era Skype, não tinha, talvez em 2011 estava começando o Skype, mas não tinha toda essa tecnologia, então era bem mais trabalhoso achar contatos de profissionais da Argentina e tal. E aí tivemos um pequeno atraso. E depois, no final, com a Lorena di Borrello, pequena prefeitura. Porque a pequena prefeitura tem poucos funcionários e pode demorar. E aí você segurar o trampo, como dizer, tem que ter paciência. Porque se a prefeitura te diz que não tem tempo e condições, não adianta dizer estou com pressa, porque a pressa infelizmente não resolve. Si deve ter paciência porque cada prefeitura tem os tempos dela. Mas depois de 10 anos, porque, estava vendo aqui, gente, nós estamos no mês 6 hoje, né, de 24. A vossa sentença, o trânsito em julgado, que quer dizer que selou definitivamente, porque o trânsito em julgado determina a parte judicial, foi expedido, a trânsito em julgado, sabem quando? Dia 18 de junho de 2014. 10 anos. 10 anos. Hoje, daqui a poucos dias, hoje estamos o quê? Dia 12, daqui a 6 dias, será formalmente o aniversário de 10 anos do vosso reconhecimimento. Tá, vamos bater uma palma. Eu agradeço porque é recíproco, porque sabe, naquele início, e o Dilermando acabou de comentar, eu havia perdido a speranza, havia perdido o interesse, perché non tinha jeito. Sorte mia che giustamente a Bia è uma advogata brasileira, ma advogado, e sabe muito bem o que é uma sentença da Suprema Corte, che crea a famosa giurisprudenza. Então, quando eu falei com ela, olha que finalmente se é uma sentença da Suprema Corte, Corte di Cassazione, che crea giurisprudenza e portanto o caso già si considera julgado e tal, ma somente na via judicial, interessa, claro, vou ligar para os meus irmãos e vamos combinar. E aí foi um voto de confiança recíproco, porque outras coisas, eu participei de uma reunião com outros colegas tradutores na época, 8, 10 colegas, com o advogado. O único que começou imediatamente com os processos de linha materna fui eu. Os meus colegas falaram, será que está certo? Vamos ver, não sei, não vou me expor, estou com medo. Na verdade, essa era a opinião de quase todos que trabalhavam com isso na sua,
verificação de cidadania para italianos no Brasil. Né? Exato. A dificuldade, eu imagino que em outros lugares também, mas no Brasil era um problema, eu não encontrava gente que fazia isso. Tanto que nos resignamos durante algum tempo, temos na nossa família 4 italianas e 3 brasileiros. E agora todo mundo é italiano. Agora, já há 10 anos, gente. Já passaram-se 10 anos. E tem só uma coisa que eu gostaria de comentar, que, quer dizer, isso tudo ajudou, sabe? Quando você busca as suas origens, é mais do que a cidadania, né? E a gente, assim, conseguiu encontrar uma prima, né? Sobrinha neta do nosso avô, em Laureana. Uau! Então isso foi muito importante, porque foi uma conquista de mais de 100 anos de ausência, de desconhecimento de parentes. Aliás, não é uma prima, é um casal. São um casal de primos que resgatamos em Laureana. Enfim, é interessante que, apesar de mais de 100 anos de completa separação entre as famílias dos pais dela e dos meus avós, né? A gente se encontrar e verificar e perceber e de repente estabelecer um vínculo de pessoas que se conhecem há muitos anos e que nunca se separaram. Foi muito bom. Isso é importantíssimo. Essa mesma sensação, mesma sensação. Essa para nós foi uma conquista que não tem preço, porque resgatamos familiares que são queridos da gente e com que a gente hoje mantém uma relação muito estreita, não é? Separado por um oceano. E isso para mim é muito bom. Muito bom. Então, me permite somente uma fecha final. Eu agradeço infinitamente Bia Fazito, até porque após 10 anos dar uma disponibilidade de se apresentar para gravar um podcast com o irmão também Dilermando, que agradeço também de coração. Após 10 anos, isso já mostra que entre nós há um elo, né? Isso. Há algo de muito sólido que se criou desde o nosso começo da jornada. Portanto, eu hoje estou aqui resgatando a minha história também para mostrar a todos vocês, para aqueles que me conhecem, que são poucos, e para aqueles que não me conhecem, que são muitos, porque nós temos, e vale a pena repetir, 35 milhões de brasileiros descendentes de italianos no Brasil. Brasileiros no Brasil, obviamente. Portanto, para quem não me conhece, terá a oportunidade de, com essa, digamos, grande disponibilidade dos Fazitos, Bia e Dilermando, de como começou a minha jornada na justiça italiana. Logo mais, gravarei outro podcast, onde mostrarei a vocês também a outra minha, na época, loucura, que me levou a ter um outro grande resultado, que hoje se tornou consolidado após 10 anos também. Mas essa é outra história. Agradeço a vocês. Vem, Bia, vamos fazer assim. Obrigado. Gratidão. Bem, tchau a todos. Obrigado. Nós agradecemos a oportunidade de poder dar um depoimento a seu favor e gostaríamos de deixar claro para as pessoas que têm interesse e que estão em busca de solução judicial para um problema, ou mesmo não judicial, e às vezes é necessário para quem não precisa resolver judicialmente. O Fábio é, na nossa opinião, a pessoa indicada. É o melhor, seguramente, e a pessoa, se você precisa de uma pessoa, de um serviço com integridade, completamente honesto, o Fábio nós recomendamos fortemente. Isso aí. Grazie. Obrigado. Grazie Bia, grazie Dilermando. Ciao a todos. Ciao.